Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, acho que mexe com todo mundo. A busca por segurança financeira, por riqueza. Olá, é verdade. É um desejo quase universal. Mas a gente não vai falar de fórmula mágica, não. A ideia é buscar lá atrás, na antiga Babilônia, uns princípios financeiros que parecem, sei lá, meio que atemporais. Como a gravidade, né? Passa milênio, entra milênio e eles continuam ali, fazendo sentido. É impressionante isso, né? Como algumas verdades sobre dinheiro são duradouras. E nossa fonte para essa exploração é um clássico. O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason. Ah, sim. Aquele livro que surgiu de uns panfletos, né, que bancos distribuíam. Aham, exatamente. Panfletos de bancos, seguradoras. Clason usou parábolas, historinhas lá da Babilônia Antiga para ensinar finanças de um jeito fácil, acessível. E olha, funciona até hoje. E o nosso objetivo aqui não é só, tipo, recontar as histórias. Queremos ir fundo, sabe? Tentar extrair a essência mesmo, aqueles nuggets de sabedoria. Como é que esses conceitos de ganhar, poupar, fazer o dinheiro crescer, como eles podem dar uma luz pra gente hoje? Isso. E tem um ponto interessante no prefácio, né? A ideia de que a prosperidade de cada um ajuda a cidade toda a prosperar. Não é só sobre o indivíduo. É uma visão mais ampla. Verdade. Uma filosofia financeira com impacto coletivo, vinda de tão longe. Fascinante. Então, bora começar essa viagem. Bora lá. E o começo da história no livro é bem humano. É a frustração. Sim, apresenta o Bansir, que fazia carruagens, e o Kobe, que era músico. Amigos trabalhadores morando na cidade mais rica do mundo, a Babilônia. E os dois, lisos. Exato. Ralam e a grana não vem. A angústia deles é quase palpável no texto. Ver toda aquela riqueza em volta e não conseguir participar. E aí vem a sacada deles, né? Aquele momento eureka. Eles percebem que não adianta só trabalhar mais. Precisa aprender como fazer dinheiro. Falta conhecimento. É isso. Não é falta de esforço, é falta de método, de saber as regras do jogo. E essa percepção leva eles a procurar quem? O Arcade, o homem mais rico da Babilônia. E a pergunta que eles fazem pro Arcade é a clássica, né? Aquela que muita gente deve se fazer. Pô, Arcade, por que você ficou rico e a gente não? A gente começou igual. E a resposta do Arcade já quebra a primeira desculpa. Não é sorte, gente. Não é o destino. É aprender e seguir as leis da riqueza. Tem método. Ele até fala que dinheiro que vem fácil demais, sem sabedoria, muitas vezes é mais problema que solução, né? Sim. Ou a pessoa torra tudo, ou fica com medo de perder e não faz nada. A riqueza que fica, que cresce, vem com aprendizado, com disciplina. E isso já dá o tom do que ele vai ensinar. E aí a gente conhece a história do próprio Arcade. Ele não era rico de berço, né? Não. Filho de comerciante humilde, trabalhava como escriba copiando textos em tabuinhas de argila. Mas ele tinha aquela foguecidade, aquela inquietação, sabe? Queria mais da vida. Ele queria aproveitar as coisas boas e sacou que o dinheiro ajudava nisso. E o legal é que ele não ficou só no querer. Ele decidiu, vou dedicar tempo, vou estudar isso. E o ponto de virada foi o encontro com o Algamish, um velho emprestador de dinheiro muito rico. Arcade estava trabalhando até tarde, copiando uma lei para ele. E em vez de pedir dinheiro, ele pede sabedoria. Exato. Ele troca o trabalho duro da noite por um conselho. E que conselho? O Algamish solta a pérola. Olha, eu descobri o caminho da riqueza quando decidi que ia guardar para mim uma parte de tudo que eu ganhava. Faz o mesmo. Guardar no mínimo 1/10, o famoso pague-se primeiro. Isso, pagar a si mesmo antes de pagar todo mundo. É tão contraintuitivo para muita gente, né? A gente tende a pagar as contas e se sobrar, aí sim a gente guarda. O Arcade inverteu. E ele foi lá e testou. Começou a guardar 1/10. E olha só, percebeu que não ficou mais pobre por causa disso. Até sentiu que o dinheiro vinha mais fácil. Mas, claro, nem tudo são flores no começo. Ah, os tropeços do iniciante. Primeiro erro clássico. Pegou as economias, suadas,
e deu pro Asmur, o oleiro. Que ia viajar para Tiro e comprar joias raras para revender. Boa ideia, né? Só que não. Deu tudo errado. Perdeu tudo. E o Algamish depois deu aquela bronca, né? Desde quando o oleiro entende de joia. Lição número 1. Peça conselho para quem entende do assunto. Exato. Não confie em atalho nem em quem não tem experiência na área. Brutal, mas necessário. E o segundo erro, que talvez seja ainda mais comum hoje, ele investiu com o Ager, que fazia escudos. Aí sim o investimento era bom, deu lucro. Ótimo. Mas aí, Aí o Arkad fez o quê? Gastou tudo. Festas, luxos, comeu os filhos das economias, como disse o Algamish. pois é. A lição 2. Não basta investir bem. Tem que reinvestir o lucro. Deixar o dinheiro trabalhar, gerar mais dinheiro. Juros compostos na veia, né? Totalmente. Depois dessas cabeçadas, aí sim o Arkad pegou o jeito. Internalizou os pilares. Primeiro, guardar no mínimo 1/10. Viver com menos do que ganha. Segundo, buscar conselho de gente competente e confiável. E terceiro, fazer o dinheiro trabalhar para si, reinvestindo. É essa combinação que faz a mágica acontecer. E foi essa competência, essa força de vontade que ele fala, que o levou a administrar os bens do próprio Algamish e até herdar uma parte. Não foi sorte, foi mérito. Isso desmistifica muito aquela ideia de que ou você nasce rico ou tem um golpe de sorte, né? A riqueza se constrói com aprendizado e ação. Exato. É um processo. Disciplina, conhecimento, paciência. Mas a história não para por aí, né? O rei Sargon aparece. Sim, o rei estava preocupado. Babilônia era rica, mas a riqueza estava muito concentrada. Muita gente passando aperto. Um problema bem atual, né? Totalmente. E quem o rei chama para dar um jeito nisso? E o Arkad, claro, mas o Arkad não chega com uma varinha mágica para redistribuir tudo. Ele propõe ensinar as pessoas a criarem a própria riqueza. E aí surge aquela famosa aula no Templo do Saber para 100 cidadãos, onde ele apresenta as 7 soluções para a falta de dinheiro. É tipo um guia prático mesmo. Exatamente. E a primeira solução é o reforço do que ele aprendeu com Algamish. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Pague-se primeiro. Guarde pelo menos 1/10 de tudo que ganhar. Ele usa aquele exemplo do cesto de ovos, né? Põe 10 ovos, tira só 9 para usar, uma hora o cesto enche. É a semente da riqueza. Parece tão simples. Parece simples, mas exige uma disciplina. Quebrar o hábito de gastar tudo, né? E aí entra a segunda solução. Controlem seus gastos. Ah, o orçamento. Pois é, Arcade direto. Se a gente não controlar, as despesas necessárias magicamente aumentam para comer toda a nossa renda. Tem que separar desejo de necessidade real. Aprender a viver bem com os 910 que sobraram. É interessante que ele não fala em viver sofrendo, se privando de tudo, mas em ter controle, né? O orçamento como ferramenta de clareza. Para onde está indo o dinheiro? Exato. Para você poder gastar com o que realmente importa, inclusive alguns desejos, e não deixar o dinheiro vazar em bobagens. Controle consciente. Faz sentido. E a terceira solução? Multipliquem seus rendimentos. Guardar é só o começo. Dinheiro parado não cresce muito. Tem que investir. Fazer cada moedinha trabalhar como um escravo. Gerar mais moedas. É a ideia da renda passiva, né? Um fluxo de dinheiro que entra sem depender só do seu trabalho direto. Isso. E ele mostra o poder dos juros compostos. Como um pouquinho investido hoje, com o tempo, vira muito lá na frente. Aquelas 10 moedas que viram quase 170 em 50 anos. O tempo é um aliado poderoso aí. Impressionante. Mas aí vem a quarta solução para dar uma equilibrada. Sim. Proteja seu tesouro contra a perda. Depois de falar em multiplicar, ele puxa o freio. Calma lá. Segurança em primeiro lugar. Proteja o principal. Fuja de promessa de ganho fácil e rápido. Evite risco demais. E de novo a tecla. Peça conselho a quem entende de finanças. Para não cair na cilada do oleiro Asmur de novo. É isso. Melhor um ganho menor e seguro do que arriscar perder tudo. Equilíbrio entre crescer e preservar. E a quinta solução é bem prática. Façam do lar um investimento lucrativo. Ter a casa própria. Ele argumenta que diminui o gasto com aluguel, dá estabilidade, orgulho para a família. É um investimento sólido.
Ele até via com bons olhos pegar empréstimo para isso, porque demonstrava responsabilidade. Pagar um empréstimo seria como pagar aluguel, só que construindo patrimônio. Bem moderno para a época, né? Muito. E a sexta solução olha ainda mais para o futuro. Assegurem uma renda para o futuro. Pensar na velhice, proteger a família. Planejar o longo prazo. Investir em coisas que deem renda lá na frente quando a gente não puder mais trabalhar tanto. Terras, empréstimos seguros. Ele dá o exemplo do Ansan, o sandaleiro, que juntou uma boa grana com depósitos pequenos toda semana. Quase uma previdência privada antiga. É incrível essa visão. E a sétima solução para fechar? Amarra tudo focando na gente. Aumente sua capacidade para ganhar. Invista em você. Estude, melhore suas habilidades, seja mais competente no seu trabalho. Quanto mais você sabe, mais você pode ganhar. E não é só conhecimento técnico, né? É ter desejos claros, ser íntegro, pagar dívidas, cuidar da família, um desenvolvimento mais completo. Exatamente. Essa é uma pessoa melhor, mais capaz em todos os sentidos. Essas 7 soluções são um roteiro bem completo, né? Do básico ao avançado. Completíssimo. E a mensagem do Arcade no final é de otimismo. Tem riqueza para todo mundo que seguir esses princípios. Não é um jogo onde um ganha e outro perde. E para reforçar ainda mais, o livro traz depois as 5 leis de ouro. É como se fosse uma outra camada de confirmação dessa sabedoria. Através da história do Nomacir, o filho do Arcade, né? Que o comerciante Calababe conta. Essa mesma. O Arcade dá para o filho um saco de ouro e uma tabuinha com as 5 leis e o desafio. Filho, vai pro mundo, aprende a usar essa sabedoria em 10 anos. Se provar que consegue, herda tudo. Se não... Isso. E o Nomazir, jovem, cheio de si, o que ele faz primeiro? Ignora a tabuinha, claro. Claro. E quebra a cara bonito. Comete os mesmos erros do pai, só que talvez pior. Perde dinheiro em aposta de cavalo, a busca do ganho fácil. Entra numa sociedade furada com um cara gastador e sem experiência, confiar em quem não devia, em negócio que não conhecia. Isso. Vai pro fundo do poço, vende roupa, passa fome. É só aí, no desespero total, que ele lembra. Opa, a tabuinha. E aí, o jogo vira. Ele decide seguir a sabedoria do pai, começa pequeno, guardando moeda por moeda, lei 1. Procura um investimento seguro com orientação de alguém experiente, o supervisor dos escravos que construíam os portões da cidade. Lei 3. Aprende na prática como investir com segurança e ter retorno. Leis 2, 3, 4 e 5. Ele aplica o método. E o resultado é fantástico. Ele não só recupera o ouro que perdeu, como volta para o pai com mais 2 sacos. A prova de que a sabedoria valia mais que o ouro inicial. A lição do Calabouço é essa. Riqueza sólida se constrói aos poucos, com conhecimento, prudência, persistência. Não é rápido, não é sorte. As leis funcionam. Vamos só relembrar rapidinho essas 5 leis que são um resumo poderoso? Bora! Primeira, o ouro vem fácil para quem guarda no mínimo 1/10 para investir no futuro. Segunda, o ouro trabalha duro para o dono sábio que acha um bom emprego para ele que multiplica. Terceira, o ouro fica protegido com o dono cuidadoso que investe seguindo o conselho de gente que entende do assunto. Quarta, o ouro foge de quem investe em coisa que não conhece ou que não tem a aprovação dos especialistas. Lembra do olheiro? Exato. E a quinta, o ouro escapa de quem quer forçar ganho impossível, ouve conselho de golpista ou confia só na própria inexperiência e em sonhos de investimento. São leis mesmo, né? Princípios que não falham. Elas complementam bem as 7 soluções. Mas ainda tem mais coisa interessante no livro, né? A questão da sorte, por exemplo. Ah, a deusa da boa sorte. A discussão lá no Templo do Saber chega numa conclusão interessante. Sorte não é só acaso. Ela prefere os homens de ação. Aqueles que estão preparados e, agarram a oportunidade quando ela aparece. Isso. A procrastinação, ficar em cima do muro, é o maior inimigo da sorte. Os exemplos no livro são ótimos. O cara que não comprou a terra barata e depois ela valorizou horrores. Ou outro que demorou para fechar negócio com as ovelhas e perdeu tudo porque a cidade foi cercada. Pois é, a sorte para eles era quase sinônimo de estar atento, preparado e agir na hora certa.
Fica a reflexão. Quantas oportunidades a gente não perde por hesitar ou por não estar preparado, né? E outro ponto-chave, empréstimos e dívidas. Sim, tem os conselhos do Maton, o emprestador, pro Rodan, que fazia lanças. Maton é o cara da prudência. Ele ensina a avaliar direitinho. O cara tem como pagar? Tem boa reputação? Tem garantia? E ele diferencia, né? Emprestar com base em bens é uma coisa. Emprestar só confiando na capacidade futura da pessoa de ganhar dinheiro, aí é mais arriscada. Depende do caráter, da habilidade dela. E tem aquela frase dele ótima do cavalo e do asno. Não pega o fardo dos outros só por emoção. Analisa friamente. Melhor um pouco de cautela do que um grande arrependimento depois. Total. Emprestar dinheiro exige cabeça fria. Mas e quem tá do outro lado? Quem já se enrolou nas dívidas? Ah, e entra a história do Dabacir, o negociante de camelos. Essa, para mim, é uma das mais fortes do livro. A transformação dele. É poderosa mesmo. Dabacir foge das dívidas, sai de Babilônia, vira até ladrão, acaba escravo na Síria. A vida dele tá um caos. Até que a Zira, a esposa do amo dele, dá um choque de realidade nele, né? Fala umas verdades duras. Sim. Ela pergunta como ele pode se dizer um homem livre se foi a própria fraqueza, a fuga das responsabilidades que o levou àquela situação. Cai a ficha dele. Ele percebe que fugir da dívida foi fugir de si mesmo, que a dívida era o inimigo real que estava roubando o respeito próprio dele. O dele é marcante. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado. E ele não fica só na decisão, ele cria um plano, as famosas tabuinhas de argila. Genial na simplicidade, plano claro. 110 para ele guardar, 710 para viver controlando os gastos e 210 para pagar as dívidas, dividindo proporcionalmente entre todos os credores. E ele segue à risca, com disciplina, coragem para encarar quem ele devia, persistência. Ele não só paga tudo, como reconstrói a vida, a reputação, a prosperidade. É a prova de que dá para sair do buraco com plano e garra. E o livro ainda mostra aquela carta do professor moderno, o Shrewsbury, que testou o plano e funcionou. Mostra como a ideia é atemporal. Incrível! E para fechar o ciclo de lições, tem a valorização do trabalho, né? Sim, na história do Homem de Mais Sorte. O Shahunada, já rico, contando como saiu de escravo para comerciante para o Radangula, o neto playboy do antigo sócio dele. E a chave, segundo Shahu, foi o que ele aprendeu com outro escravo. O trabalho, quando a gente faz bem feito, com dedicação, não é só um fardo, é um amigo. É fonte de dignidade, de aprendizado, de satisfação e, claro, leva ao sucesso. O trabalho constrói a pessoa. O Radangula, que achava trabalho coisa de gente inferior, tem uma epifania. Entende que foi o trabalho duro, a reputação construída com esforço, que fez o avô dele ser tão respeitado, mesmo começando como escravo. E decide mudar, começar de baixo, valorizar o esforço. Lindo isso. Nossa, quanta coisa! Se a gente fosse resumir os pilares dessa sabedoria da Babilônia, seria o quê? Acho que a disciplina de poupar primeiro, sempre. O controle dos gastos, com orçamento. Investir com inteligência, buscando conselho bom, protegendo o que já tem. Investir em si mesmo, para ganhar mais. Ter coragem e método para sair das dívidas. E valorizar o trabalho, né? Como um motor de progresso, de realização. É impressionante como esses pilares continuam super atuais, né? Mesmo com cartão de crédito, Pix, criptomoeda, a base é a mesma. Talvez seja justamente a simplicidade desses princípios que os tornam tão fortes. São fundamentos de comportamento, de mentalidade. Gastar menos que ganha, fazer o dinheiro trabalhar, proteger o patrimônio, buscar conhecimento, não muda. Entender isso pode ser aquele clique, né? Aquele ahá que ajuda a colocar a vida financeira nos trilhos. Com certeza. A questão é, como a gente aplica isso hoje no nosso dia a dia? Boa. E isso leva à nossa pergunta final para quem nos ouve. Pensando nessas histórias todas da Babilônia, qual seria a sua primeira moeda de cobre? Aquela açãozinha simples, imediata, que daria para começar hoje mesmo a separar para iniciar ou reforçar essa jornada rumo à segurança financeira. E talvez, mais importante, rumo àquele respeito próprio que o Dabazir achou quando tomou as rédeas da vida. Ou pensando na terceira solução e na segunda lei de ouro,
como a gente traduz hoje essa ideia de fazer o ouro trabalhar para você? Nesse mundão de opções de investimento que a gente tem, como aplicar a prudência babilônica, a busca por conselhos sábios, no meio de tanto ruído, tanta promessa? Fica aí a reflexão. Como trazer essa sabedoria antiga, testada e aprovada pelo tempo, para a nossa realidade de hoje?